Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa em preparação para a segunda fase do concurso literário. Eu sou a professora Maria Antônia Maia e hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre crônicas. Bem, na aula passada nós entendemos bem a dinâmica de como será a nossa segunda fase do concurso literário e entendemos bem o gênero textual que nós estudaremos, a crônica. Hoje, nós teremos uma grande missão em nossa aula, que é justamente compreender um pouco mais sobre esse gênero textual. Então, acompanhe aí. Primeiro ponto é entendermos para que serve uma crônica. Você sabe me responder? Para que serve uma crônica? Bem, por ter caráter jornalístico e apresentar textos que narram e refletem a vida do cotidiano, as crônicas servem para fazer uma crítica com a intenção de causar no leitor uma reflexão sobre determinado assunto. Então, é muito comum nós refletirmos sobre algo, sobre determinado assunto em uma crônica. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia as impressões, as situações ocorridas no dia a dia que não foram percebidas por todos. Então, o bom cronista consegue perceber, captar essas informações, essas situações e consegue reproduzir então em suas crônicas. A palavra crônica remete-se muito a cronos, ao tempo, ao cotidiano. Então é por isso que é muito comum em uma crônica nós abordarmos situações do cotidiano, do dia a dia das pessoas. E aí, de repente, você pode me perguntar, né? Mas quais são então as características de uma crônica? Primeiro ponto, porque nós abordamos a situação do tempo, do cotidiano, a crônica vai narrar justamente as situações das pessoas no dia a dia e no cotidiano. Podemos começar apontando que a crônica é um texto curto, com uma linguagem simples, com a linguagem do cotidiano, para que várias pessoas entendam o que você quer então transmitir de mensagem. Na crônica, nós usamos poucos personagens ou quase nenhum personagem. Mas tem como falar da vida do cotidiano das pessoas e não usar personagens? Tem. Vai depender da intenção, então, da crônica. Um outro ponto importante é que a crônica tem um caráter crítico sobre o comportamento das pessoas, sobre determinadas situações. E nós poderemos escolher o tom que nós vamos, então, escrever a nossa crônica. Como assim um tom? É um tom humorístico, um tom reflexivo, um tom crítico. Então, nós temos vários tons de, então, reproduzir a vida cotidiana das pessoas. Vai também depender do seu objetivo de escrever a crônica. E, de repente, você pode até me perguntar, né? Como assim as situações do cotidiano? Por exemplo, uma ida ao supermercado, uma ida à escola, uma situação familiar, então como você de repente se relaciona com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, um trabalho da escola, qualquer situação que a gente vive no nosso dia a dia pode ser usada para se produzir uma crônica. Nós vamos então ler uma crônica bem curtinha agora de Dalton Trevisan. E aí nós vamos poder entender juntos mais os aspectos, né, as características dessa crônica. Então acompanhe aí. O nome da crônica chama-se Apelo. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite pela primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto e até o canário ficou mudo. Para não dar parte de fraco, ah, senhora, fui beber com os amigos. 1 hora da noite eles se iam e eu ficava só,
sem o perdão de sua presença a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda. E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero da salada, o meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora? As suas violetas na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros, boca raivosa mastigando. Venha para casa, senhora, por favor. Bem, então, como acabamos de ver, a crônica, ela pode reproduzir uma situação do dia a dia. E como nós acabamos de ver no texto lido, é justamente a ausência de uma senhora, a ausência da senhora, né? E aí o autor faz toda uma reflexão. Muito bem, nós podemos pegar a situação do cotidiano e nós podemos, como eu já disse, dar o tom do nosso texto, que nesse caso foi uma reflexão. Bem, nós vamos aprender muito, não vamos, né, no nosso momento de crônica? Eu espero que você acompanhe juntos, porque a cada aula nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a crônica e, quem sabe, ler vários textos, várias crônicas. Eu espero você, então, na próxima aula para nós darmos continuidade.